Carregar a taça nas costas é fácil. Eu só não tô mais corcunda do que o nosso representante da Copa. O Camelinho! Oh, já comecei bem, hein? Recebido pelo campeão brasileiro. Agora só falta mesmo é catar um gole d'água pra mim. Vai lá catar, vai. Tudo bem com você? Camelo tá sempre com você. Traz muita água, tá? Porque ele tem uma camisa pesada pra carregar, hein? Opa, Camelinho, espera por mim que eu vou com você pro Catar, hein? Formou então, hein? Todos juntos então, galera. Vai ser uma festa esse negócio. Domingo, eles estreiam aqui no Fantástico. E durante toda a Copa, cavalinhos do mundo inteiro vêm disputar corrida. Carregar a taça nas costas é fácil. Eu só não tô mais corcunda do que o nosso representante da Copa. O Camelinho! Oh, já comecei bem, hein? Recebido pelo campeão brasileiro. Agora só falta mesmo é catar um gole d'água pra mim. Vai lá catar, vai. Tudo bem com você? Camelo tá sempre com você. Traz muita água, tá? Porque ele tem uma camisa pesada pra carregar, hein? Opa, Camelinho, espera por mim que eu vou com você pro Catar, hein? Formou então, hein? Todos juntos então, galera. Vai ser uma festa esse negócio. Domingo, eles estreiam aqui no Fantástico. E durante toda a Copa, cavalinhos do mundo inteiro vêm disputar corrida. Agora a bola tá com a gente. Uma boa noite para você. É no Museu do Futebol, cercados de registros de bons momentos, que a gente começa o nosso Globo Repórter. E o nosso destino de hoje é o Catar. Um país pequeno, menor que Sergipe, com 3 milhões de habitantes. Viajamos por céu, terra e mar. No deserto conhecemos os beduínos milionários, acompanhamos as corridas de camelos, vimos as cores de um paraíso selvagem e demos um mergulho nas águas do Golfo, onde as pérolas fizeram história. Ao mesmo tempo, um país super moderno. Na capital, arranha-céus tecnológicos. É uma terra de luxo, de fortuna. Os catares não pagam luz, água, educação, tratamento médico, mas há questões que precisam de atenção. As mulheres levantaram a voz, mas ainda lutam por direitos. Os aromas e as cores do mercado, que é a alma desse povo. Bora conhecer esse lugar? Existem histórias que se propagam com o vento. Um vilarejo de pesca que virou um país símbolo de riqueza, sede da primeira Copa no Oriente Médio. No calendário islâmico, a Copa do Mundo de 1444. Páginas de uma história de superação. Era uma vez uma pioneira que resolveu voar alto e rompeu com todos os limites impostos às mulheres por aqui. E é lá de cima que a Rin vai mostrar pra gente o país dela. A bordo de um ultraleve, vamos decolar no norte do país, no município de Salau. Logo depois da decolagem, o que a gente vê é uma imagem impressionante do sol nascendo por aqui 5h30 da manhã. Talvez seja o lugar onde eu fiquei mais perto do sol na minha vida. É demais, demais. Surgem plantações no meio do deserto. Muitas estradas novas rasgam o país de norte a sul, de leste a oeste. É como um livro. Você olha aqui de cima e você imagina uma história em quadrinhos lá embaixo. E cada página virada desperta mais encanto. Agora a gente está dando um rasante aqui na Spaceman Beach.
o Golfo Pérsico banhando as areias, quase que uma pintura. O verde vai tomando o terreno. De repente, estamos sobrevoando uma floresta de mangue. É realmente um lugar que você não imagina que vai encontrar aqui no Catar. A gente diz que é a nossa Amazônia. A ilha de Binganan é um refúgio selvagem. Isso é o que eu mais gosto, voar como um pássaro. Bom, nesse momento ela desligou as hélices, desligou o motor. A gente só escuta o barulho do vento. Aqui, ela tá livre, sem definições, sem limites. E voar com essa mulher de 35 anos me fez enxergar o Catar com outros olhos. Ela começou a voar em 2014, então ela tem 8 anos já como piloto. E ela me disse que já tem mais de 500 horas de voo. Quando eu digo que eu sou do Catar, as pessoas se surpreendem. Mas as mulheres lá podem fazer isso? Rin é a única mulher do Catar capaz de pilotar essa máquina. Eu fui movida pela paixão. Tirei a licença e virei a primeira mulher a fazer isso no Oriente Médio. Eu recebo mensagens de muitas mulheres que se sentem inspiradas. Até onde a inspiração nos leva? Para seguir daqui em diante, é preciso acreditar que a máquina do tempo existe. Como num conto árabe moderno, cada estádio da Copa do Mundo revela uma memória da longa jornada de construção desse país. O palco da abertura é o primeiro, Al-Bayt, que em árabe quer dizer a tenda, um portal que viaja para as origens do Catar. É fim de tarde nessa terra de sol e deserto. A gente traz você até Ashihania, quase 200 mil habitantes e seus inseparáveis companheiros, beduínos, camelos e uma realidade diferente da que imaginamos. Num país tão rico, os povos do deserto também fizeram fortuna. Bem-vindos a uma majli, que em árabe significa sentar. É a tenda onde eles recebem as visitas. Mas aqui no Catar, dá uma olhada, mais parece a sala de um palácio. Em Ashihania, as tendas deram lugar a estruturas fixas, onde as fazendas de camelos geram riqueza. O Catar do tempo das barracas de lã de cabra na vastidão das areias e um povo em busca de água para sobreviver não existe mais. Tendas assim hoje são como casas de campo no inverno, só para manter as raízes. Logo na chegada a gente foi recepcionado com um café árabe, tâmaras, como você viu aí, esse pãozinho aqui que tem uma espécie de mel e o café propriamente dito, mas ele é diferente, ele tem uma cor diferente. É feito com grãos de café verde torrado e sementes de cardamomo. É bom demais, é muito bom. Tomei tudo. Os troféus na sala são de camelos campeões. Atletas de ponta nas tradicionais corridas beduínas. A Vida Laziz me convida para uma experiência. Mulher! Vamos passear de camelo então, né? Na verdade, ele é um dromedário, mas no Oriente Médio chamam de camelo árabe. Alguns deles podem valer até 500 mil dólares, por exemplo. Na nossa moeda, 2,5 milhões de reais. Tem banho, todos os cuidados. São chiques. Ah, comeu. Ah, gostou de mim, né? Juntos, os camelos dessa fazenda valem 16 milhões de reais. A gente está entrando num lugar aqui absolutamente exclusivo, uma espécie de camarim para grandes estrelas. Essas camelas aqui vão participar do Mundial
de beleza de camelas. Reparem na cor, são camelas negras. Elas ficam ainda mais valiosas, mais bonitas, talvez até mais imponentes mesmo. E ela é muito grande, olha. Estou com o braço levantado, ó. Elas podem passar dos 3 metros e cada uma tem as suas manias. Kiss. A estrela assanhada, hein? Ela é assanhada, danada. Ficou feliz. Mas as camelas gostam mesmo é do Mohamed. Ele veio do Sudão há 10 anos. E elas só aceitam tirar leite com ele por perto. Ele está me explicando aqui o melhor momento de apertar aqui e como apertar com mais delicadeza aqui em cima, ó. Tem muito leite ela, é só apertar que sai, ó. Enquanto isso, o senhor Abdallah, patriarca da família, acaba de chegar. Ao redor dele, os 5 filhos e o neto vão passar essa noite. É um encontro só para os homens da família. O Abdalinha herdou o nome do avô, a quem ele serve com gosto. Está aprendendo a arte da hospitalidade. É hora de provar o leite que a gente tirou lá fora. Confesso que eu estou um pouco apreensivo. Strong? Tá me dizendo que vai me deixar mais forte. Então era bom a gente dar para a seleção brasileira leite de camelo, hein? Antes da Copa do Mundo. Vamos provar aqui. Bom, gostoso. O leite de camela e as tâmaras são a base da alimentação beduína. Falando em comida, o jantar está servido. Como eles estão recebendo a nossa equipe aqui do Globo Repórter, eles incrementaram esse jantar com uma ovelha. E a gente está comendo a moda deles aqui, com as mãos, só com a mão direita, é importante dizer, a mão esquerda ela fica guardada. É muito bom. Um pouquinho picante, mas é uma delícia. Sentados no chão, dividindo o alimento, nosso apetite pela cultura beduína só aumenta. Você pode ver que a gente está bem próximo. Assim, a gente reparte tudo. Nosso sentimento é transmitido. Não importa a riqueza, os cristais, o ouro, isso não muda. Laços de afeto. A origem de tudo. Abdallah se emociona. Eu sou o homem mais feliz do mundo por ter meus filhos ao redor. Não existe momento mais feliz na vida de um pai do que esse. A gente se sente mais confortável na tenda do que na modernidade que vivemos hoje. A escolha de uma tenda como estádio da Copa é um presente. É um lugar de onde nossos pais vieram. A conversa varou a madrugada. Lá fora, os camelos se preparam para o treino nas corridas. Um chamado ecoa da mesquita na voz de um muezzin. O religioso que faz do canto uma convocação. O Alcorão, livro sagrado do Islã, ensina 99 nomes que definem Deus. Mas a crença popular diz que existe um 100º. E esse segredo só os camelos sabem. Sob a luz da lua, 5.000 deles seguem na mesma direção. Era assim que os beduínos viajavam, guiados pelas estrelas em caravanas que fugiam do sol escaldante. E é assim também com as corridas. É muito impressionante pela distância, 4 quilômetros, é muita coisa. Os carros vão acompanhando ao longo do percurso. Mohamed incentiva pelo rádio e o animal ouve através do pequeno robô nas costas. Desacelerar revela os detalhes. Potência muscular deles, são animais grandes, pesados. A maioria, fêmeas correndo acima dos 40 quilômetros por hora. Em 6 minutos, elas cruzam a linha de chegada.
5 da manhã e olha a quantidade de pessoas aqui trabalhando, envolvidas na corrida de camelo. Hoje foi só um treino, mas quando é para valer, o vencedor ganha cerca de R$1 milhão. A volta para casa produz imagens surpreendentes. Amanhã começa tudo de novo na cidade dos camelos. Bom, você já viu que o deserto faz parte da cultura local, de várias maneiras. Nós escolhemos uma bem barulhenta. Vem com a gente. É o Globo Repórter! Deserto do Catar! Estamos nas areias de Coral Dad, um tesouro na lista provisória da Unesco para se tornar patrimônio mundial. Uma experiência incrível, tem umas paredes de areia assim que você imagina, parece uma onda de areia assim, vindo na tua direção assim, como se você surfasse ela. Às vezes a gente se empolga e acaba atolando. Faz 42 graus agora. As dunas de Coral Dad formam o que os catares chamam de mar interior. Espetacular a sensação de pensar que a gente está acelerando sobre petróleo, né? Aqui embaixo dessa areia toda está a riqueza do Catar, né? Petróleo, gás. E sabe o que é mais legal? Para lá a gente vai ver uma outra paisagem deslumbrante, incrível. Vamos seguir, vamos seguir. É como um abraço entre as duas forças da natureza que forjaram esse país. Aqui é um dos poucos desertos no mundo em que o mar encontra as areias. O Golfo Pérsico inteirinho. Você tem a ideia do deserto assim de só areia, né? Areia, sol, camelo. Você não acredita, sabe a história da miragem? Pô, é miragem no deserto, aí você... E aqui é de verdade. Olha que espetáculo. Limpinha a água. A praia de Silain fica no extremo sul do Catar. Esse país, cercado pelo Golfo Pérsico, só faz fronteira por terra com a Arábia Saudita, bem naquela direção além das dunas. Das areias surgiu um oásis high-tech, Doha, a capital que ergueu no horizonte um futuro contemporâneo. West Bay, o bairro dos arranha-céus, está vestido para a Copa. Cada gigante aqui é parte de um projeto ousado. Criar até 2030 uma cidade avançada, autossustentável, com elevado padrão de vida. O Catar investiu 200 bilhões de dólares nisso, mais de R$1 trilhão. E a Copa do Mundo acelerou a transformação. O Catar é um emirado árabe, chefiado por um emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, o rosto mais popular do país. A família Al Thani já centralizava o poder muito antes do Catar conquistar a independência dos britânicos. Se tornou independente na década de 70. Ele é um país milenar no sentido da história, mas em termos de Estado, é do final do século XIX com a dinastia que está atualmente no poder. Doha avança vertical entre aço e concreto. Mas a alma dos catares é rústica, de pedras e madeira, exuberante em cores e aromas. Os persas inventaram a palavra bazar, que significa lugar de preços. Os árabes, então, chamaram de souk, o mercado. A gente está no Souk Waqif. É um ponto de trocas, de encontros, de identidade. Esse chapéu aqui, por exemplo, o gafia, ele é muito tradicional aqui e indica o árabe que nasceu no Catar. Inspirou um dos grandes palcos desse mundial. Alto Mama é uma obra de arte.
parece ter sido cuidadosamente trançado por enormes fios de renda. Um símbolo nacional. Que o seu Halil me dá de presente. Olha, Catão. Tô em casa agora. Começou, né? Tô em casa. Brasil. Brasil. Em casa. Em casa. Ah. Diversos incensos, alguns comestíveis, ervas como a sálvia e frutas desidratadas como o limão preto. Especiarias, quando combinadas, viram tesouros. Uma mulher domina essa arte. Senhora Shams, a maga dos temperos. Eu comecei a criar temperos misturando 12 especiarias. Fui inventando e hoje tenho 400 temperos. Cada potinho desse é uma alquimia diferente, onde ela põe o talento dela. Mas vai perguntar para ela se ela conta como é que ela faz isso. Segredo. Cardamomo, gengibre, cominho, coentro, especiarias com propriedades medicinais. Nossa! Eu viajo para a Índia, China, Irã e Nepal em busca das fazendas que plantam especiarias. Compro tudo orgânico. É um toque de mágica que a gente põe na comida que você vai provar. A senhora Shams se orgulha dos sabores e do restaurante que abriu. Mas para ela, os anos 70 foram difíceis. Porque mulher não podia trabalhar fora, servindo aos outros. Isso não era aceito. Ninguém queria alugar uma loja para eu vender temperos. Eu sofri bastante. Isso só foi mudar nos anos 80, quando a Sheikha Moza começou a diminuir as barreiras para as mulheres. A mãe do Emir, que é uma mulher muito importante aqui no Catar. Sheikha Moza, presidente da Fundação para a Educação, Ciência e Desenvolvimento Social do Catar e embaixadora especial da Unesco para a Educação. Bilionária, ela é uma das mulheres mais influentes do Oriente Médio. Quando abri a loja, eu procurava me esconder para não ser reconhecida. Mas um homem tirou uma foto e mostrou para a família real que havia uma mulher vendedora. A foto ficou famosa e os jornais escreveram: a primeira comerciante da história do Catar. Se antes a mulher catari só tinha função dentro de casa, fazendo pão, educando os filhos, hoje elas participam, trabalham até no governo, estão conseguindo levantar a voz. E eu tenho orgulho de fazer parte disso. Senhora Shams e a luta das mulheres. Ainda vamos falar mais sobre isso. Intrigante mundo árabe, onde luzes brilham na direção do desenvolvimento. Nas fachadas dessa avenida é novidade até para os catares. Lusail é um bairro inteiro que saiu do papel em poucos meses. Não é ilusão, não. É o Catar rugindo alto para o mundo inteiro ouvir. Lusail também é o nome de um dos estádios mais modernos, palco da estreia da nossa seleção brasileira na Copa. Voltando ao Souk Waqf à noite, tem aquele gostinho de mundial, mistura de nacionalidades. Bebida alcoólica é proibida pelas leis do Islã, mas isso não inibe a diversão. Akram solta a voz, atrai fregueses para ver a arte do norte da Índia. Na brasa, ele derrete a goma de laca. Os braceletes vão ganhando forma e cores. Pulseira de laca indiana. Sorvete da Turquia. Quer de quê? Vanilla. Marcelo Bastos, nosso repórter cinematográfico, ganha um sorvete. E eu... Nequer, esse turco danado me pegou nessa. Ali de pertinho, ecoou o chamado do Jasmine, malabarista dos copos dourados, do suco refrescante lá da Síria.
A roupa no pequeno menino veste a todos nós com a magia desse primeiro mundial no Oriente Médio. Vamos devagar! No próximo bloco... 1828, entre a areia e o sal das águas serenas do Golfo Pérsico. A gente está no outono aqui no Catar, né? E nessa época do ano, no fim da tarde, as famílias começam a chegar aqui nas praias para aproveitar a brisa, vão longe andando, caminhando. Por conta dos costumes, você nunca vê uma mulher de biquíni e alguns homens sequer tiram as camisas. Quem pode, traz junto a casa de praia. A gente encontra vários desses motorhomes. Eu já soube que é um luxo só. Tudo com tapete, sofá confortável, televisão grande, ar-condicionado. Se a gente pensar bem, é uma tenda beduína. Sofisticada, moderna e cara. Custa cerca de R$1,5 milhão de reais. Esse tem fogão, a geladeira é de 4 portas, olha só que espetáculo. Pia, micro-ondas, cama de casal. Se você fecha essa porta, por exemplo, você não imagina que você está no motorhome, na beira do Golfo Pérsico, no Catar. Em Al-Wakra, um estádio da Copa celebra as águas do Golfo, Al Janub. As linhas onduladas lembram o casco dos barcos que tiravam do mar o primeiro tesouro desse país. Nos séculos 18 e 19, a principal fonte de riqueza do Catar circulava em barcos como esse, chamados de Dawn. E era aqui que os pescadores se aventuravam no Golfo Pérsico, atrás das ostras, que produziam as pérolas. Salam aleikum, salam. Quem sabe tudo de pérolas é o senhor Saad. Ele é dono dessa loja cheia de pedras preciosas, que no passado ele mesmo buscava no fundo do mar. Ele mostra a pedra que amarrava a mão para afundar mais rápido. Essa espécie de pregador ajudava a prender a respiração. Você respirava fundo e descia por 2 minutos no mar. Chegava a 14 metros de profundidade. Aos 84 anos, o senhor Saad ainda mergulha em busca das ostras, agora com cilindro. Saad Al-Jassim foi fisiculturista e bombeiro também. Olha só o que ele me pede para fazer. Eu tô fazendo força, gente. Ele vai parar de respirar. Ok? Tá bom? Olha, que vovô forte, hein? Que vovô abusado. Ele quer mais. Tem um monte de prego. Olha o que ele vai fazer. Ok? Tá bom? Vai tirar uma soneca enquanto isso? No local do Golfo, onde mais cresciam ostras, os catares ergueram uma joia da engenharia. Uma ilha artificial chamada de A Pérola. É um bairro de Doha, com uma importante marina onde vivem mais de 3 mil moradores, a maioria estrangeiros. Mas e o Golfo? O que existe hoje além do litoral? Como não tem arrecife natural, então eles fabricaram. De que forma que eles fabricaram? Afundando uns carros velhos. Então, partiu Tibum. Nosso instrutor é o Karim, egípcio, que veio para o Catar há 11 anos. Já é mergulhador há 21 anos, ou seja, tô bem parado aqui. Eu, Servant. Ele disse. É como mergulhar no Nordeste brasileiro. Água quentinha, em torno de 24 graus. As carcaças vão surgindo. O carro é abraçado pelos cardumes. Vê se você me entende. Toda essa estrutura está há 6 anos aqui embaixo. É muito louco como a vida cria refúgio no que seria lixo lá em cima. O
Golfo Pérsico é um cemitério de navios. Lembram que estamos no caldeirão fervente dos conflitos no Oriente Médio. E a Guerra do Golfo foi maior. De olho no petróleo, o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Os americanos comandaram o contra-ataque da OTAN e expulsaram as tropas. O Iraque contra-ataca e vários tanques de petróleo estão pegando fogo, envenenando a vida marinha no Golfo Pérsico. Petróleo, o óleo de pedra, conhecido no Oriente Médio desde a antiguidade. Na Mesopotâmia e no Egito, era usado nas construções e até para embalsamar corpos. Quando foi descoberto no Catar, o vilarejo de pérolas deu um salto. As exportações impulsionaram o rial, a moeda do Catar. Hoje, um dos países mais ricos, criaram uma terra de privilégios. Eles não precisam pagar as contas de luz, água, atendimento médico e educação. O litro da gasolina custa o equivalente a R$ 2,70. Mas não é só o petróleo que faz com que o Catar seja um país rico. Eles têm a terceira maior reserva de gás natural do planeta. Entre torres, dutos e plataformas pelo Golfo está uma engenheira brasileira. Quando você está embarcada, quantas mulheres tem? Geralmente sou eu. E quantos homens? No mínimo 100. Eu nunca tive um problema de, assim, de diminuírem por ser mulher ou de não acreditarem na minha palavra, não. A Bárbara passa até 50 dias embarcada. A gente tem que ir de helicóptero, então a gente vê vários pontinhos, muitos poços. A exportação do gás superou a do petróleo. Foi quando aconteceu o boom do Catar, o superdesenvolvimento, mas a gente sabe que é um recurso finito. Para diversificar a economia, o turismo é uma saída. Luxo e ostentação. Olha só o metrô novinho criado para a Copa do Mundo. Vagões só para mulheres, vagões para famílias e um vagão VIP. Olha só que conforto. Parece até uma poltrona de avião. Não é ruim, não. Aqui fora faz 40 graus. E aí qual é a solução? Ar-condicionado, saindo do chão. Dá uma olhada. Já resolve seu problema. Uma delícia. É muito luxo. E o que eles querem, eles conseguem. Por exemplo, essa aqui é uma réplica de uma das galerias mais famosas de Paris. Até os... E é fabuloso. Tudo é muito bonito. Mas pegar a sua carteira... 100 anos. Ele vem nessa caixinha de madeira bonita, com plaquinha de ouro. Sabe quanto custa? Quase R$4.800. É uma delícia, mas o preço é salgado. E não para por aí. Se você não pode ir a Veneza, Veneza vem até você. É a cara da riqueza, não é não? Estamos nos canais Cartier, um dos lugares mais novos e bonitos aqui da capital. Você imagina se não dá vontade de mergulhar aqui? Água limpa, temperatura boa, espetacular. Romantismo italiano nas Arábias. Mas nem... 74 faz uma boa alusão aos desafios desse país. Durante todo o período de preparação para a Copa do Mundo, o Catar foi alvo de muitas críticas, de muita investigação, por conta das péssimas condições de trabalho e de moradia dos trabalhadores que construíram estádios e todas as obras de infraestrutura. E aqui a gente pode constatar o contraste que existe do luxo do país, que vai sediar a Copa do Mundo, com essa região onde moram os trabalhadores. A gente não tem autorização para filmar do lado de fora, o governo do Catar não gosta que a imprensa internacional frequente esse lugar aqui, essa parte praticamente escondida do país da Copa. É um sistema de trabalho chamado kafala. A palavra kafala em árabe vem de fiador, daquela pessoa que vai trabalhar naquele país. As empresas assumem esse papel e os contratados passam a viver em alojamentos, que só por conta da pandemia
tiveram a superlotação impedida. A Copa do Mundo evidenciou esse problema, essa relação trabalhista que é análoga à escravidão. Desde 2020, o Catar vem revisando o sistema de trabalho. Há muito para se repensar. No movimento da dançarina, nas ideias da estilista. Johara quer elevar a autoestima da mulher árabe. Milionária, casada, ela tem 2 filhos. O pai é catari, a mãe mexicana. Com eles, Johara viajou o mundo. Isso me deu a oportunidade de estar mais exposta e ter pontos de vista diferentes. Todo mundo usava preto e eu ousava usar as cores. Aí me viam como rebelde. Mas eu sempre respeito as tradições. As peças dela, ela desenha e fabrica. Se eu fizer esse desenho outra vez, a cor vai ser diferente. Então só sai uma. Sempre uma. O pijama de infância já revelava o desejo. Eu quero ser uma designer de moda, de roupas, né? A mulher tem que ser o que queira. Exatamente. Não é um caminho fácil. Essa entrevista, por exemplo, ninguém na minha família sabe. Vão saber quando for ao ar. Porque não lhe autorizariam? Se eu perguntasse, eles diriam, melhor não. O Catar mudou rápido demais para a geração dos meus pais. As mulheres já estão na TV, nos jornais, nas revistas, muito mais do que antes. Mas a famosa dança oriental está proibida em público desde 2006. Para o Catar, o apelo erótico passou do ponto. A brasileira Mariângela expressa a arte em salões fechados, só para mulheres. E elas tiram a abaia e elas estão vestidas como nós nos vestimos para ir a uma festa. E ali elas estão celebrando, estão festejando, é uma energia muito boa. Mabruk, 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 é como se fosse uma bênção, felicidade. A vida sob os códigos da Sharia. É a lei do Islã baseada no Alcorão, mas as interpretações são variadas, porque o Islã é plural. Veja o caso da mexicana Paola. Um homem invade o quarto, a agride e depois mente. Diz ter um relacionamento com ela. A justiça concluiu que a culpa foi de Paola e resolveu puni-la com uma pena de 100 chibatadas e 7 anos de prisão. Mas a agressão física não é permitida no Catar. Podem reverter em ações sociais, em pagamento de multa. Então, é dessa maneira que essas chibatadas, entre aspas, funcionam. A mentira que condenou Paola evidencia uma questão. A palavra de um homem vale mais, principalmente no casamento, quando a mulher vive sob a tutela do marido. Elas, para estudarem, para trabalharem, elas precisam dessa autorização. Essas mulheres enfrentam uma sociedade patriarcal, então eu vejo também muita resiliência. No islamismo, as regras religiosas nos colocam entre a luz e a sombra, entre aquilo que se pode revelar e aquilo que precisa ficar longe dos olhos de todos. Hoje, por exemplo, as mulheres já podem vestir ou não o véu, mas qualquer demonstração pública de afeto segue proibida. Imagine, então, com pessoas do mesmo sexo. Veio um momento crucial da minha vida e eu falei, é agora. O salário elevado e a chance de ajudar a família no Brasil fizeram ela topar viver os próximos 3 anos no Catar. Sendo quem eu sou profissionalmente, mas pessoalmente mais heterossexual. Você teve que se transformar num personagem que não é você? É. Isso te incomoda? Muito. Eu penso nisso o tempo inteiro. Desculpa, até me emociono quanto a isso, porque é muito difícil você estar num país que não tem essa mente aberta. A pena de morte para os homossexuais existe, mas nunca foi aplicada no Catar. Mas eles vão viver uma vida dupla, silenciosa ou renegando, que é muito pior. São cores que ainda buscam um lugar nesse país. Tabuleiro do xadrez, o rei só anda uma casa por vez. Já a rainha anda quantas quiser, em qualquer direção.
checkmate. Elas vão virar o jogo. Mulherada é forte, de modo geral. Yes! Que o dourado da vitória brilhe no Mundial, no ritmo da mistura, na ancestralidade dos tambores dos operários africanos. Agora é torcer muito pela nossa